Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de desenho técnico, né, da parte de cálculo técnico, né, e hoje a gente vai estar resolvendo aqui esse problema, né, que a gente tem uma figura, né, e referente a essa figura a gente tem essas perguntas aqui a serem resolvidas, né. Primeiro, qual a área churada em milímetros quadrados, qual o valor do ângulo A, qual o valor do ângulo B, qual o valor do ângulo C e qual o valor do ângulo D, né. Então vamos focar aqui na figura. Nesse primeiro vídeo, né, a gente vai fazer uma interpretação geral aqui desse elemento, né. Bom, o que acontece? Né, a gente pode, primeiro ponto, identificar a relação da área churada, né, ou seja, é a relação dessa área interna dessa figura. Né, então toda essa parte aqui que está com a chura em verde é referente à primeira pergunta, né, ou seja, a área churada aí do elemento. E aqui a gente tem um detalhe porque é uma figura composta, né, por uma série de elementos geométricos. Né, então, para a gente chegar a essa definição da área churada, né, a gente vai precisar ter a informação de outras áreas para poder, né, subtrair e encontrar essa área. Né. Como assim? Se a gente for observar essa figura, a gente pode representar ela, né, como se fosse um retângulo, e justamente tendo essa base do retângulo, né, a gente tendo aqui as informações desse primeiro triângulo aqui azul, desse segundo triângulo aqui verde e desse semicírculo, né, desse arco aqui rosa, a gente vai ter essas três áreas e vai poder subtrair, né, justamente desse retângulo. Né? Então, a gente tem alguns passos aí para poder chegar, né, e de fato resolver nessa questão da área. Né? Na verdade, essa vai ser a última resposta. Né? Basicamente a última resposta, né, porque aí a gente vai pegar outras informações inicialmente. Né? Então, focando aqui no desenho, o que, é que a gente pode observar? Né? Alguns valores que estão ali omitidos. Né? Se a gente for observar, né, esse retângulo ele tem 160. Né? Essa figura, né, ela tem como comprimento total 160 milímetros, né? Então ela tem 160 milímetros aqui embaixo, nessa parte de baixo, e em cima também. Né? Ou seja, se a gente for medir o comprimento dela aqui em cima, a gente vai ter aí 160 milímetros também. Né? Observa que essa medida aqui de 119,11 ela é referente desse ponto, né, desse ponto aqui, até esse outro ponto aqui. Então, o que é que a gente precisa saber? A gente quer saber esse lado aqui, né, para montar esse triângulo. Né? Então, para saber esse lado, é só subtrair 160 menos 119,11. Né? A gente ficaria com esse primeiro lado aqui. Né? Essa altura é a mesma altura dessa aqui, ou seja, 105 milímetros. Né? Então, desse lado aqui, a gente já sabe que tem 105 milímetros. Né? Então, aqui a gente descobriria, né, esse lado aqui, né? E descobrindo esse lado aqui, a gente pode estar realizando os cálculos para encontrar o ângulo, o valor do ângulo A e o valor do ângulo D, ou B, né, que está aqui. Então aí já é uma informação para a gente poder estar calculando o ângulo. Referente a esse outro triângulo aqui, observa que os valores já estão aqui contidos, né? 60 milímetros o comprimento, 30 milímetros aqui a altura. Né? Então aí também fica tranquilo para poder encontrar aqui os ângulos. Né? O que traz aqui de mais diferente seria essa relação dessa figura. Né? Então, para a gente fechar aqui o vídeo, né, dessa parte aí de interpretação, vamos observar aqui essa figura. O que acontece? Aqui a gente tem um arco. Né? Esse arco está vindo aqui com a informação do raio com 25 milímetros, né? Ou seja, é uma relação aqui de distância do centro. Né? Então ele tem 25 milímetros. Obviamente essa figura, ela, se a gente for verificar o diâmetro dela, vai ser o dobro aqui do valor do raio. Né? Ou seja, o diâmetro dessa figura aí é 50 milímetros. E aí o que acontece? Se é 50 milímetros, se essa altura aqui fosse 25, né, que é a metade de 50, obviamente, a gente encontraria, né, a área desse círculo, né, e se tivesse ali pela metade, só dividiria por 2 e encontraria metade da área. Só que nesse caso aqui, observa que o segmento aqui da altura do arco é 15 milímetros, né? Ou seja, ele não está fazendo uma referência a esse diâmetro exato como 50 milímetros. Né? Vou até montar aqui um círculo com 50 milímetros para a gente verificar. Né? Então o que acontece? O centro dele seria essa distância aqui. Deixa eu ampliar para a gente ver melhor. Então se ele tivesse, né, dessa forma aqui para cima, né, tangenciado aqui nessa face, seria tranquilo.
a gente calcularia a área desse círculo, né, πr ao quadrado, e depois dividiria por 2 e teria essa área, só que ele não está, né, pegando exatamente no centro, né? Então a gente tem que utilizar uma fórmula específica para poder encontrar essa área, tá bom? Então é isso, né? São as informações aí da nossa figura. No próximo vídeo a gente volta aí com os cálculos especificamente. Valeu!